Louvado e honra e glória seja dada a Deus em nome do Senhor Jesus. Eu quero reclinar a minha cabeça, embora já fiz a minha oração, mas mediante a necessidade, Deus me faz sentir de orar aqui com poucas palavras. Senhor nosso Deus e Pai, Criador do céu e da terra, Formador do universo, em nome de Jesus, o Teu Filho, nosso Salvador, queremos Te apresentar todo aquele que ouvir esse vídeo, todo aquele que ouvir as palavras que nele foram pronunciadas ou serão pronunciadas. Queremos apresentar também irmãos e irmãs que nos rogaram as orações em toda a face da terra, de vários lugares, de vários países, inclusive, Senhor, nossa família, inclusive, Senhor, aquela nossa irmã que tem uma filha lá no Rio de Janeiro que está enferma. Envia o Teu anjo, Senhor, não vamos citar aqui nomes, mas Tu tem poder de libertar e trazer alegria e paz para a Tua filha. Os demais que nos amam, aqueles que não nos amam, aqueles que não creem naquilo que nós falamos e aqueles que creem, abençoe a todos. Nós não vamos pedir o mal para ninguém, apenas que Tu abençoe esta nação que nós estamos e a nossa nação brasileira também, que também faz parte, porque nós somos cidadãos europeus, porém somos cidadãos brasileiros e principalmente cidadão dos céus. Te damos graça por tudo, no nome de Jesus, Teu Santo Filho, nosso Salvador e Remidor, que vive para todo sempre. Amém. Amém. Honra e glória seja dada ao Deus eterno. Amém. Irmãos, com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo, nós vamos fazer a leitura da palavra de Deus que se encontra, irmãos, no livro de Isaías, no livro do profeta Isaías, no capítulo 32, apenas alguns versos. Isaías 32. Lemos com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo. Eis aí está que reinará um rei com justiça, e dominarão os príncipes segundo o juízo. E será aquele varão como um esconderijo contra o vento, um refúgio contra a tempestade, como ribeiros de águas em lugares secos, e como a sombra de uma grande rocha em uma terra sedenta. E os olhos dos que vêm não olharão para trás, e os ouvidos dos que ouvem estarão atentos, e o coração dos imprudentes entenderá a sabedoria, e a língua dos gagos estará pronta para falar distintamente. Somente aqui, somente até aqui. É Isaías 32 até o versículo 4, do versículo 1 ao 4. Aqui o profeta, irmãos, um homem de Deus considerado, honrado por Deus, por ter tido visões maravilhosas, que não é qualquer um que pode ter. Quando ele estava sendo consagrado a profeta, já, irmãos, ainda jovem, ou ainda sem uma experiência, vamos dizer assim, quando ele viu uma visão no templo de Deus, isso está escrito lá em 6 de Isaías, ele ficou apavorado, irmão, não sabendo o que fazer diante daquele tão deslumbrante e maravilhoso quadro espiritual que ele havia visto com seus próprios olhos, contemplando, irmãos, a magnitude, a majestade, o poder, a divindade, a soberania e a glória do Eterno, onde naquele momento ele recebeu uma ordem de Deus para que fosse e pregasse para todos aqueles, irmãos, que na verdade eram necessitados de ouvir a palavra de Deus, que na verdade todos somos, mas ele tinha uma missão e ele se achou incapaz, ele se achou que não teria condições nenhuma, que achava que habitava no meio de um povo de impuros lábios. Ele foi sincero, irmãos, diante de Deus, com a sua sinceridade,
Deus mandou que um anjo fosse até o altar e com uma tenaz é uma ferramenta, parece uma turquesa, irmão, e pegou ali, irmão, com aquela tenaz uma brasa inflamada, uma brasa viva, uma brasa de fogo que estava sobre o altar, e tocou nos seus lábios. E quando aquela brasa viva tocou nos seus lábios, o Senhor falou com ele e disse: eis que tiro de ti toda a iniquidade, e tudo o que eu te mandar falar, tu falarás. E o Senhor perguntou para ele: a quem enviarei eu? E ele respondeu para o Senhor: envia-me a mim, Senhor. Já estava diferente, já não era aquele homem que estava com medo, porque o Espírito Santo dá para nós a força e a condição de lutarmos contra o pecado, não pela nossa força física, humana, racional, da nossa inteligência, da nossa capacidade, do conhecimento que temos em algumas partes que Deus nos dá por misericórdia, mas a verdadeira força que faz com que o homem seja impulsionado a lutar contra o mal é a força do Espírito Santo, que entranhada dentro de nós, do nosso espírito, da nossa personalidade, do nosso caráter, faz com que nós tenhamos coragem de enfrentar até a morte, se for preciso, para falar do amor de Deus, do Eterno, de Yeshua HaMashiach, que é nosso Senhor Jesus Cristo, e daquilo que está preparado para aqueles que creem. Nós estamos vendo, irmãos, nos cumprimentos das profecias, que as coisas cada vez mais estão se aproximando. Ninguém pode dizer que isso não vai acontecer, que é uma ilusão, que é um conto, porque nós estamos vendo com os nossos olhos e podemos contemplar aquilo que está escrito mediante as Sagradas Escrituras e conferir, irmãos, que a palavra de Deus, cada dia que passa, ela está mais e mais se cumprindo na vida, no plural e no singular. No plural, eu quero dizer, na vida da humanidade, na vida de todos. E no singular, na vida de cada um de nós que vivemos confiantes naquilo que Deus nos prometeu. Às vezes um dia mais triste, outro dia mais alegre. Um dia levantamos abatidos, outro dia contentes. Mas faz parte da vida. É uma reação natural da própria natureza humana. A nossa vida, irmãos, consiste em altos e baixos, mas disse o Senhor Jesus que nós devemos estar firmes, que maior é o corpo do que o vestido, e maior é a vida do que o mantimento. Então que ninguém se desespere nesses últimos dias, porque vemos pragas de gafanhotos e tantas coisas, e muitos começam a se preocupar como é que nós vamos viver, como é que nós vamos ganhar, como é que nós vamos sobreviver a tanta coisa, será que vamos passar por isso ou não vamos? Importa para nós estarmos em Jesus Cristo, porque aquele que está em Jesus Cristo, irmão, o Senhor, ele sempre foi guardado, protegido. O homem, nas suas limitações humanas, muitas das vezes, irmãos, ele desconhece, irmãos, o poder que está do seu lado. Muitas das vezes nós pensamos que estamos perdidos porque a nossa força, por maior que tenhamos, ou saúde, ou doença, ou seja lá o que for, nós logo pensamos que não vamos resistir o que vai vir. Mas se fôssemos pela nossa limitação humana, não resistiríamos mesmo. Mas o sinal de Cristo estando em cada um de nós, se cumpre o que está escrito aqui. Eis que reinará um rei com justiça e dominará os príncipes segundo o juízo. O rei que nós cremos domina os seus príncipes
segundo o seu juízo. Aqueles que servem a Deus são como príncipes, irmãos, que são dominados pelo juízo de Deus. Pelo juízo de Deus, ele será para nós um varão, como um esconderijo contra o vento, e um refúgio contra a tempestade, como ribeiros de águas em lugares secos, e como sombra de uma grande rocha em terra sedenta. Então, mesmo que pareça que tudo vai ser perdido, que tudo vai ser destruído, nós temos um rei que cuida do que é nosso e cuida de nós. Então, não desanime, não fique com pensamentos negativos que você não vai conseguir, que você não vai alcançar, que a tua enfermidade não vai ser curada, ou que você vai perecer. Viver é bom, morrer é ganho. É claro que todos nós queremos viver mais um pouco aqui na terra. Isso é lógico. Nós não estamos aqui querendo fazer com que ninguém se desespere ou tampouco entre em depressão, mas estamos falando para você que você tem um rei que se chama o Senhor dos Exércitos, o rei que nunca perdeu nenhuma batalha, que em todas as guerras em que ele entrou, ele sempre foi vencedor, que nos momentos das dificuldades do povo ele sempre apareceu para supri-las, que no momento da sede ele fez no deserto sair a água, que no momento da fome ele fez descer o maná e as cordonizes, que no momento em que a afronta do gigante para querer destruir os exércitos de Israel, ele mandou um pequeno mancebo chamado Davi para mostrar que a força não vem pela mão do homem, nem pelo braço do homem, mas vem pela força divina. Deus nunca precisou da quantidade para vencer a quantidade. Teve uma guerra que o Senhor mandou um anjo só para mostrar para aqueles homens que Ele é o Senhor. E Ele venceu a guerra. Então, irmãos, por que você está temendo tanto os acontecimentos desses dias difíceis? Ah, irmão, mas aqui já está faltando tudo. Já está faltando as coisas. Eu já não tenho mais condições, recursos. Ora, irmãos, cada um sabe como está a sua situação. Cada um de nós sabe. Nós não vamos reclamar aqui. Mas uma coisa nós sabemos, irmãos, que tendo o Senhor do nosso lado, Ele nunca nos deixará perecer, porque diz a palavra que eu nunca vi um justo nem a sua descendência mendigar o pão, nem ficar sem um teto, nem ficar sem um lugar para ter, irmãos, um refúgio. O Senhor Jesus, sim, Ele não tinha onde reclinar a sua cabeça, mesmo sendo filho de Deus. Ele não tinha uma morada própria aqui na terra, porque ele sabia da sua missão, que teria que caminhar para diversas cidades anunciando o Evangelho. Mas nunca lhes faltou nada, porque onde ele estava, todas as coisas eram supridas. Multidão os acompanhava, louvores eram ouvidos em grandes brados ao redor da sua presença. Homens tremiam ao olhar no seu rosto. Não suportavam as palavras que saíam da sua boca. Não eram palavras de maldição, não eram palavras de condenação. Hoje vemos até mesmo em alguns canais pessoas amaldiçoando outras, desejando mal, até em comentários, irmãos. Pessoas que às vezes nem assistem o vídeo já colocam negativo. Cada um tem a sua liberdade de expressão. Com o Senhor Jesus também foi assim. Ele curava o enfermo, falavam que era Beelzebu. Ele expulsava o demônio, falavam que era Beelzebu. Mas ele não se incomodava com isso, porque ele sabia muito bem quem estava com ele, quem era ele. Ele sabia que aqueles homens eram ignorantes no sentido de conhecimento, não tinham conhecimento escritural da palavra de Deus.
não tinham conhecimento das coisas de Deus, e a falta do conhecimento das coisas de Deus fazem um homem acreditar em qualquer outro. Se pregarem para ele fazer, irmãos, perdoe a expressão, se pregarem para ele que ele tem que dar a casa dele, o carro dele, para ele ter a benção, é capaz de ele fazer, porque ele não conhece a Escritura, ele não conhece nada, nunca leu a Bíblia, só acredita naquilo que fala lá na frente. E nós não podemos ser assim. A palavra de Deus diz: um prega e os outros julguem. Nós não podemos julgar a pessoa, mas podemos julgar aquilo que está sendo falado. Julgar a pessoa é dizer: aquele ali tem pecado, aquela ali tem pecado, não pode fazer isso, não pode falar aquilo. Aí você está julgando a pessoa, porque você não conhece o perdão de Deus, nem a misericórdia dele, nem até onde vai o sentimento dele por aquele a quem ele ama. Davi, irmão, era um homem que cometeu coisas terríveis. Mas se você ler, você vai ver que o Senhor falou numa parte que Davi foi o homem segundo o coração de Deus. Se Davi vivesse hoje, em algumas igrejas ele não teria liberdade, perderia, irmãos, a coroa e seria lançado fora. O único que tem direito de tirar a coroa é o Senhor. Mas está escrito em Apocalipse: guarda o que tens para que ninguém tome. É claro, irmãos. E o que é guardar o que temos? É guardar a palavra, é guardar Jesus Cristo. Quando se tem Jesus Cristo dentro do coração, a palavra de Deus, aquilo que está escrito na palavra de Deus, que o próprio Senhor Jesus disse. Alguém fala que a Bíblia contém a palavra de Deus. Porém o Senhor Jesus disse diferente: examinai as Escrituras, porque são elas que testificam de mim. Então, o homem ele erra constantemente e às vezes até comete certas coisas que muitas das vezes não agrada a Deus. Mas isso não quer dizer, irmãos, que ele não tem a oportunidade de buscar uma reconciliação com Deus e pedir perdão. Não levar o nome de Deus em vão em tudo que faz. Porque Deus agora me fez saber que é assim. É porque Deus agora nos iluminou que vamos fazer desse jeito. Irmãos, vamos ser sinceros. Agora temos que fazer assim porque somos obrigados. Infelizmente, o Senhor conhece a nossa situação. Então, não adianta nós mentirmos para nós mesmos, porque o Espírito de Deus não se deixa enganar, irmãos. Então, por isso que está escrito aqui, irmãos, nesse capítulo que lemos: aquele que é para nós um refúgio contra a tempestade, também é como ribeiro de águas em lugares secos, como a sombra de uma terra, de uma grande rocha em uma terra sedenta. E os olhos que veem não olharão para trás, e os ouvidos que ouvem estarão atentos, e o coração dos imprudentes entenderá a sabedoria, e a língua dos gagos estará pronta para falar distintamente. Então, irmão, tem aquele que você acha que não sabe falar, que o seu português não é correto, que não tem uma boa dicção, uma boa leitura. Pode conhecer mais do que você quando ele busca o Senhor. Porque a verdadeira sabedoria de Deus consiste na comunhão e na consagração e na oração. Por mais que você tenha conhecimento teológico, escatológico, se você não buscar a Deus, as suas palavras são vagas. O teu conhecimento é muito importante. Quando você faz como uma dona de casa um bolo, pega a farinha e mistura e depois leva ao forno, e quando tira, sai aquele bolo saboroso que todos gostam. Teu conhecimento é o tempero
que vai na farinha. Mas se você não colocar o tempero na farinha, ela pode fazer um pão e mata a fome de qualquer um sem o teu tempero. Não importa o tempero, importa a farinha. Porque se você só tivesse o tempero, mas não tivesse a farinha, você não faria nada. E não mataria a fome de ninguém. Por isso que o Senhor diz, eu sou o pão da vida. E esse pão da vida já tem o tempero do amor, da misericórdia, da piedade, da santidade, da caridade, e nos dará condições de vencer o pecado. O teu tempero do conhecimento faz com que ajude muito para nós aprendermos mais, para nós conhecermos mais as Escrituras, mas ele não é o suficiente para alimentar a alma. O que alimenta a alma é a farinha que tira o veneno da panela. Então agradeça a Deus pelo conhecimento que Deus te deu, mas agradeça mais a Deus por respeitar a farinha que foi colocada na tua panela, porque sem ela você não teria vida. Sem a palavra de Deus, a palavra espiritual, a palavra escrita e a palavra viva, sem ela não adiantaria nada. Não teríamos uma identidade, irmãos. Se não tivéssemos a Bíblia Sagrada, qual seria a nossa identidade? Da onde você tiraria os preceitos do conhecimento que você tem hoje? É tão fácil de discernir, irmãos. Precisamos de Deus em todo momento, de um rei, que será a nossa sombra, que é a nossa sombra, que é a nossa fonte de água no deserto, que é o valente que nos defende da batalha, que é o guerreiro que nunca perde, que é o escudo que nos protege, que é a lâmpada que nos ilumina e que é a força que nos dará a graça de herdar a vida eterna na misericórdia do amor de nosso Salvador Jesus Cristo, que na cruz, após ser ressuscitado no terceiro dia, depois de morto, ressuscitado, venceu todas as hostes espirituais da maldade e foi triunfantemente levado ao céu. Hoje, se somos o que somos, ou se temos o que temos, não é porque somos alguma coisa ou temos alguma coisa. É porque o Senhor Jesus, o Yeshua HaMashiach, o Eterno, o Filho do Eterno, nos deu a oportunidade de tomar da fonte deste ribeiro e valorizar esta água, que não é uma água parada, que não é uma água que causa nenhum tipo de enfermidade, e que até aqueles que são gagos e que não têm nenhum conhecimento literal aprendem a falar quando se entregam de corpo e alma nas mãos do Eterno. Guarda esta palavra, nunca se exalte, seja sempre humilde. Nunca mostre o seu título, dizendo que eu sou o doutor fulano, o ciclano. Não importa o que você é, diante de Deus somos iguais. Às vezes você precisa mostrar isso para aqueles que estão lá fora, que são soberbos, arrogantes, ignorantes, que se acham maiores, mas entre nós, que somos irmãos em Cristo, somos iguais, não há diferença nenhuma. Não há diferença entre o branco, o preto, o amarelo, o polaco. Se cortarmos o nosso dedo, o sangue é vermelho. Não há racismo, nada disso. E nem aqui estamos criticando nenhuma denominação. Estamos falando de Jesus Cristo, aquele que veio para todos, que para todos pudessem tomar da água que Ele quer dar. Deus abençoe a todos. Guarde esta palavra no seu coração
em nome do Senhor Jesus, pelo Espírito Santo da graça. Deus seja louvado.